Hoje é dia 3 de dezembro. Estamos a começar o episódio 67 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo hoje tenho um constipado Tiago Garrondo. Olá, Tiago. Olá, está tudo bem? Esta ótimo. Voz não é provocada, isto é mesmo fruto certamente das mudanças de tempo, mas cá estou eu pronto para cumprir mais uma hora, mais 57 minutos de missão aqui do podcast Ubuntu Portugal, o melhor podcast do mundo sobre o Ubuntu, falado em português, o segundo melhor, e gravado na Ericeira e nos arredores de Lisboa. Sim. Não, é o melhor, então, estamos a brincar, ok? Quer dizer, este ano aquele blog ainda não escreveu sobre qual é o melhor podcast do Ubuntu do mundo, portanto o festival, podemos arrogar-nos a ser no ano de 2019, não é? Já me tinha esquecido desse. Eu estou a pensar que o Festival Pods para o ano vai ter uma categoria só Ubuntu. Exatamente. E vai ter só um nomeado para essa categoria, que somos nós. Vai haver necessidade de abrir uma categoria específica só para nós. Nós somos gigantes e então precisamos de uma categoria só para nós. Não, mas olha, espera aí um bocadinho, não vamos avançar sem fazer aqui justiça a uma coisa que nos esquecemos na semana passada e que é de dar aqui publicamente o nosso obrigado a um contribuidor que para nós é anónimo. Portanto, nós temos várias formas das pessoas contribuírem para o episódio e não vamos começar já a chegar o juízo sobre quais são essas formas, mas uma delas é um carregamento por multibanco, ok? Que entra direto na conta do PayPal. Para quem não conhece o serviço, é fixe, vão investigar, é gratuito, não tem qualquer tipo de taxas adicionais. Portanto, quando a pessoa contribui com um determinado valor, é esse valor que entra de facto na conta PayPal do destinatário. E nesse sentido nós temos uma contribuição de 25 euros, alguém que ouviu o podcast e gostou, ou então alguém que decidiu pagar-nos para ver se nos calávamos, não sei, portanto não sabemos quem é. Portanto, pelo menos... Sendo anónimo, só podemos considerar que estão a pagar-nos para nós continuarmos e eles darem todos os episódios 25 euros. Exatamente, portanto continuem a dar-nos 25 euros, que é para até a gente perceber que é para nos calarmos, mas não, fora de brincadeiras, não sabemos quem é, alguém se quiser acusar que se acuse, ok, tudo bem, teremos todo o gosto em agradecer com um nome. Neste momento só podemos agradecer ao nosso admirador secreto. Exatamente, já aconteceu também. Mas portanto fica aqui justiça feita, recebemos 25 euros, ainda não sei o que é que vamos fazer com ele, como já aconteceu também no passado, demos-lhe um destino específico, que é para as pessoas também saberem onde é que o dinheiro está a ser aplicado, até porque nem tu nem eu queremos o dinheiro para nada, este dinheiro, portanto queremos outro, portanto temos um ordenado, felizmente, que nos paga as contas, mas havemos de dar um destino a estes 25 euros e havemos de dizer também aqui no ar o que é que fizemos com ele, para que as pessoas possam também estar informadas e especialmente a pessoa que fez este gesto tão bonito. Mas pronto. Em relação à semana, Diogo, o que é que te manteve ocupado esta semana? Conta-nos. Olha, antes de dizer o que é que eu quero fazer, o que é que eu estive a fazer esta semana, eu quero dar um agradecimento também ao nosso designer que fez um espetacular trabalho a desenhar o nosso arminho, né? Em português. Agradecer-lhe muito, ficou mais um design espetacular. Se quiserem ver, podem ver todos os episódios que temos uma imagem diferente para ilustrar o episódio, e agora até à próxima release vamos usar o arminho do nosso designer. O nosso arminho. Exatamente. Ok, quanto ao que eu estive a fazer, olha, eu não fiz muita coisa, mas estive a ver uns webinars. O Ubuntu todas as semanas publica uns webinars e ao fim deles faz também umas sessões de perguntas e respostas, e eu vi um webinar do Ubuntu sobre segurança, e fiz para lá uma pergunta também que acho que foi mal entendida, mas hei de falar com o Joe, o chefe da equipa de segurança do Ubuntu, e fazer-lhe a pergunta de outra forma para ver se fica melhor entendida, para que a resposta que ele disse seja diferente, porque aquilo que deu não faz sentido com o que eu queria perguntar. Mas qual é que era a tua dúvida? Tem a ver com a forma como se pode fazer patching para o Ubuntu em empresarial, tendo em conta
fazer apenas patches para segurança e podemos escolher, por exemplo, determinados níveis de segurança e poder fazer um bundle de patches e aplicar esse bundle cada vez que criamos um bundle, porque há serviços em que nós não podemos simplesmente aplicar patches quando nos apetece, né? Pode implicar a interrupção de um serviço de um cliente e isso pode significar a perda de dinheiro. Portanto, isso tem de ser tudo planeado e normalmente é feito X em X tempo. E portanto convém fazer logo um bundle de patches de uma vez que tenha sido testado. E então o que eu perguntei ao Joe tinha a ver com isso, qual seria a melhor forma de fazer isto. A resposta dele foi um bocadinho ao lado e depois a Product Manager meteu-se ao barulho a falar de produtos da Canonical e complicou ainda mais a questão. Óbvio. Como é óbvio, meu caro. E acabei por não ter a resposta à pergunta certa. E portanto hei de ir falar com o Joe para tentar perceber melhor como fazer isto de forma correta. Mas isso é uma necessidade do mercado? Tu tens essa necessidade com outros produtos ou com outros sistemas operativos que geres? Eu nunca vi outra forma de fazer isto. Ok. Tipicamente é assim, juntar as atualizações e fazê-las todas, sim senhor, especificamente os patches que tens para fazer, quando tu decides que vais fazer uma atualização, tipicamente, pelo menos aquilo que eu faço é, quando tu decides atualizar, atualizas, ponto. E contas com a estabilidade e não inventas muito e contas, pelo menos aquilo que volto a dizer, aquilo que é a minha experiência, contas com a experiência e com a maturidade do software que a Canonical te entrega e quando no dia que fazes atualizações são atualizações. Isso depende um bocadinho há meios em que isso funciona, há meios em que as coisas são mais críticas e elas devem mudar o menos que for possível. Até porque pode implicar a recertificação de software e de ambientes e não sei o quê, e isso é bastante complexo e demoroso e custoso. Portanto, a ideia é poder escolher exatamente quais patches nós queremos num bundle e aplicar esse bundle após testes e validações e afins. Mas se calhar é uma cidade tão específica que a Canonical te oferece isso, mas num pacote de serviços, lá está, por isso é que a gestora de produtos ou a gestora comercial talvez, mas de qualquer forma o que ela disse também não era resposta. Os produtos de que ela falou não são resposta a isso, e ela podia ter dito isso, estás a saber que tu disseste agora, e não foi isso que ela disse. Eu acho que ela também não percebeu a questão e acho que simplesmente a questão foi mal entendida e, portanto, as respostas não bateram muito certo com a questão. Mas os webinars ficaram gravados para a posteridade, não é? Portanto, eu posso ir ouvi-lo, eu posso ir vê-lo amanhã. Os webinars dá-me a impressão que eles repetem sempre o vídeo. A parte das perguntas e respostas é que eu acho que é live a cada vez que eles passam um webinar. Portanto, se eu for ver o webinar hoje, não vou ver a tua pergunta, nem a resposta eu não que te tenho deram. certeza. Tenho a impressão que vai haver outra sessão de perguntas e respostas diferente. Seja como for, vamos partilhar o link, certo? Deste webinar. Sim. Eu vou procurar o link, já não sei nem que meti. Okay. Mas, eu sei que queres falar sobre mais coisas. No Twitter deve ser possível encontrar. Tu queres falar sobre mais coisas, mas eu vou-te cortar o pio, porque vou agora falar um bocadinho para tu respirares e beberes a aguinha ou um copo de vinho tinto ou qualquer coisa. Vou falar então sobre aquilo que me manteve ocupado esta semana, porque andei aqui em pulgas, porque na semana passada não tive espaço para falar sobre isso, mas esta semana tenho aqui mais um bocadinho. Portanto, a minha impressora 3D voltou a estar on fire esta semana. Portanto, as primeiras coisas que eu fiz com a minha impressora foi basicamente umas caixas, eu acho que partilhei aqui, umas caixas para os meus sensores de temperatura e de umidade que eu tenho espalhados pela casa, que era uma coisa guicalhada que andava por aí e que eu tinha a necessidade de encaixotar. Neste momento já me estou a começar a divertir, que é a parte gira daquilo. E então o que é que eu andei a fazer? Andei a fazer uns suportes que eu nunca andei satisfeito, andei à procura várias vezes, mas nunca fiquei satisfeito com a forma como se arrumam cápsulas de café. Aquelas formas de arrumar cápsulas de café por baixo das prateleiras, porque ter um frasco
para guardar isso, para mim parece-me um desperdício. Eu tenho a cozinha cá de casa, não é muito grande, porque é uma daquelas casas de arquitetura moderna e que acham que as pessoas almoçam fora e jantam fora todos os dias e que só vão à cozinha beber água. Portanto, cada palmo quadrado copos de shot, e né? copos, exatamente, provavelmente sim. E então cada espaço, cada palmo quadrado da minha cozinha é precioso. E então o que é que eu estive a fazer? Andei à procura e então encontrei uns daqueles uma espécie de cartucheira para colar por baixo das prateleiras para as cápsulas de café. Epá, e já imprimi umas 4 ou 5. Aquilo é para arrumar algumas 30 cápsulas, aquilo faz 6 de cada vez, portanto basicamente tenho estado a colar umas a seguir às outras. E pronto, e aquilo tem estado não só, para já cada cartucheira daquelas demora 3 horas e meia a imprimir, portanto é tal exercício de paciência que eu falei no primeiro dia. Depois, como basicamente a prateleira é larga, eu posso ir imprimindo e colando e vou arrumar lá uma porrada porque eu compro às 300 e às 400 cápsulas de cada vez. Sim, e então mesmo. é uma forma de arrumar. Mas pronto, e já tenho o projeto seguinte, que é uma coisa também bastante divertida, de um assunto recorrente. Diz, pergunta. Então, o que é que vem aí? O que é que aí vem? Vá, conta-nos. É uma espécie de uma colmeia. Uma colmeia? Vais-te agora dedicar à apicultura? Deixa-me continuar. Uma espécie de uma colmeia modular, ou seja, aquilo são uma espécie de um Lego, não é? Vais montando o Lego e tal, mas para arrumar o quê? Não é para arrumar mel, porque isso o mel, as abelhas fazem bem melhor do que eu. É para arrumar garrafas de vinho. Garrafas de vinho. Ora, vês? Portanto, eu vou fazer assim eu depois tiro fotografias e não sei muito bem onde é que hei de publicar, mas hei de fazer, pelo menos disto hei de fazer umas fotografias, porque basicamente tens um... certamente será um hexágono, depois aquilo liga para o outro e tal, aquilo é à dimensão de uma garrafa de vinho e podes arrumar esses suportes dentro de um armário, por exemplo, e ter as tuas garrafas deitadas e empilhadas ali de uma forma organizada. Portanto, este será o próximo, cá estarei para a semana certamente para dizer quantas horas, porque ainda não fiz o G-Code, dessa impressão, portanto não sei quanto tempo é que aquilo vai demorar a fazer, mas deve demorar uma porrada de tempo também para variar. Portanto, eu para arrumar cada garrafa devo estar 24 horas a imprimir peças para montar. Mas pronto, mas enquanto faço isso ando entretido. Então depois conta-me como foi, porque eu também tenho uma garrafeira cá em casa e essas coisas dão-se sempre jeito. Epá, no teu caso, pronto, como ainda por cima vem o Natal e não sei o quê, pode ser que te safes com um bocado. Posso dizer que há 3 ou 4 dias fiz a minha primeira proposta comercial a alguém que queria não sei o quê e que eu ofereci os préstimos da minha impressora para poder abater num investimento que não foi assim nada do outro mundo, honestamente, e não foi com essa intenção que eu a comprei. Mas se alguém precisar faço impressões 3D para fora, se alguém quiser, já tenho passo fatura se for preciso, portanto é uma questão da gente conversar. Mas pronto, metade do que eu disse é... Estás a viver a vida do verdadeiro burguês que tomou conta dos meios de produção e agora está a explorar toda a vida capitalista. Não, posso falar, faz-me lembrar um bocado esta conversa, só a conversa, a intenção não, que foi quando eu comprei o meu primeiro gravador de CDs, de CDs, atenção, eu disse bem, e que na altura foi estupidamente caro, porque as coisas na altura eram muito caras, e que ele em pouco tempo ficou pago, não vou dizer o quê, apesar de já de ser uma coisa que já prescreveu, mas eu não vou dar pormenores, mas posso dizer que o meu gravador de CDs era um HP, um Source Store 9100 ou 9200. A quantas velocidades? Gravava a duas velocidades. Lembro-me perfeitamente, era dos primeiros que saíram IDE, não eram SCSI, porque os SCSI depois obrigavam uma controladora que eu não tinha, portanto eu estive à espera que saísse IDE, estive à espera de juntar o dinheiro para fazer e posso dizer que se soubesse o que sei hoje, tinha-o comprado o mais cedo possível, porque aquilo, é como digo, não foi preciso meio ano para o meu gravador de CDs ficar pago em préstimos, préstimos à minha comunidade, aos meus contactos mais diretos. É uma forma de comunidade. Mas pronto. Sim, na altura, e olha que é uma comunidade que eu construí bastante bem, que na altura aquilo super eficaz. O meu primeiro gravador foi de 8 velocidades e foi numa altura em que eles massificaram completamente, portanto eu nunca tive essa oportunidade de viver o sonho capitalista de gravar CDs.
Mas pronto, mas posso dizer, foi também através da boleia de gravar CDs e de um troll dessa minha comunidade, não é? Que quando eu cheguei a apresentar-lhe uma proposta que eu achava que era extremamente interessante, ele contrapôs dizendo-me: pá, eu não preciso disso que tu tens aí, pá, eu tenho internet. Internet? E foi nesse dia que eu comecei. Não foi logo nesse dia, fiquei com o bichinho. O gajo 3 ou 4 dias depois emprestou-me o modem que já não usava, de 14.4, porque tinha comprado um 33. E então emprestou-me aquilo. E foi aí que tudo começou, pelo menos a parte online. Foi exatamente aí que começou. Portanto, isto está tudo encadeado e começou lá atrás no gravador de CDs. Mas pronto. Mas isto só para dizer então que de facto ando outra vez a divertir-me com a impressora e andei uns dias mais parado, até porque também estava com menos inspiração. Mas já voltei ao ativo e certamente que hoje já não acredito, mas amanhã certamente vou começar a imprimir a minha colmeiazinha de etílica. E depois certamente que poderei pensar, já andei a encomendar, já o meu PLA, aqueles tais filamentos de plástico, já está a chegar ao fim, portanto já estou a fazer uma encomenda e já estou a pensar em comprar bobines de 1 kg, ou que é que a são as maiores. já está a ganhar dinheiro contigo, não é? Há sempre um capitalista maior. E vão ganhar muito dinheiro comigo, certamente, porque aquilo é mesmo muito divertido. Mas pronto, mas continua. Eu estava-te a cortar o pio, volta lá. Tu estiveste ativo ainda aí numa coisa qualquer que queres falar com a gente. Sim. Eu não sei se já alguma vez ouviste falar do Pico CMS. Já tinha ouvido falar, olhei para ele aqui há uns tempos e não me encantou particularmente. Tem um conceito que é muito giro, mas eu não te vou estragar o paleio. Portanto, fala tu primeiro sobre o Pico CMS e depois eu comento a seguir. Para os nossos ouvintes, para o benefício dos nossos ouvintes que não sabem o que é o Pico CMS, o Pico é um CMS, como diz o nome, Pico CMS, um Content Management System para websites. Ele é basicamente um CMS que funciona com flat files, ou seja, ficheiros de texto que nós escrevemos em Markdown e é assim que depois ele transforma esse Markdown em HTML e é assim que funciona o site todo. É claro que ele é um sistema relativamente simples, sem aqueles bells and whistles todos que, por exemplo, com o WordPress tem, mas é muito fácil para qualquer pessoa criar um site e manter um site, porque escrever Markdown é relativamente simples e depois também é fácil gerir, por exemplo, com o Git, para ter controle de versões sobre o conteúdo e sobre a estrutura do próprio website. E outra coisa interessante é que também integra com o Nextcloud. Portanto, nós podemos utilizar o editor de Markdown do Nextcloud e estar a alterar o nosso website. Esta simplicidade toda do Pico CMS é uma coisa que me interessa bastante, porque eu dispenso a maior parte das funcionalidades que uns CMS oferecem. Há algumas que são muito úteis, sem dúvida nenhuma, mas eu diria que para a maior parte dos pequenos websites que há, que raramente alteram conteúdo, o Pico CMS é uma alternativa aos CMS mais populares, bastante interessante e bastante levezinha. Não sei se tens uma opinião semelhante, Tiago? Eu tenho, em algumas coisas concordo contigo, noutras tenho uma visão ligeiramente diferente. Sobre o facto de ser, certamente, sobre o facto de ser simples ou não, eu acho que tem mais ou menos a mesma complexidade atualmente, pelo menos das plataformas que existem e daquilo que é a utilização normal. Vamos falar de pessoas que não são técnicas, numa componente de utilizador, alguém que tem uma ideia gira e quer fazer um site. É muito habitual, tu hoje quando vais para contratar um alojamento em qualquer lado, tu teres uma forma de, com 3 ou 4 cliques, fazeres uma instalação do WordPress. Sim. Portanto, essa simplicidade tu consegues. Da mesma forma, e não sei se o Pico, confesso que não sei se o Pico está naquelas coisas das aplicações do cPanel e do Plesk e não sei o que, não faço ideia. Dessas não faço Nunca ideia, fui à procura. Isso há décadas. Sobre o Markdown, a mim agrada-me
Para quem é mais exigente em termos de conteúdo, em termos de exposição, se tu fores, e porque tu deves ser uma pessoa mais ou menos como eu, tu imaginas-te a escrever coisas que vivem pelo conteúdo, ou seja, pelo conteúdo, pelo texto ou pela estrutura do texto que tu vais oferecer. Se tu queres dar um bocadinho mais de um aspecto mais cuidado ou mais personalizado, o Pico se calhar trama-te a vida, porque tudo o que está fora daquele template, e o Pico tem um problema, que é demasiado limitado. Tu se abrires 80 sites feitos no Pico, provavelmente vais encontrar 30 iguais, porque aquilo tem alguns 20 temas, exatamente, tem alguns 20 temas, e que não podes, se não tiveres muitos conhecimentos, não podes fugir muito dali. Mesmo que tenhas conhecimento, tens que saber onde é que empurras as pastas e como é que vais fazer aquilo e mais não sei o quê, portanto pode não ser a coisa mais intuitiva do mundo. Agora, há uma coisa que é inegável, que é, e isso tu tens com o Pico e tens com outros produtos, e só acho que há mais CMS deste tipo, atenção. Eu deste tipo, como o Pico, não conheço mais nenhum, atenção. Que tu basicamente tens uma estrutura e pregas para lá com os markdowns e tens e a estrutura fica toda feita. Depois tens outras coisas como o Jekyll ou o Hugo ou o Pelican, ou seja lá o que for, mas aí já é diferente. Esses são diferentes. Mas eu acho que há mais mesmo como o Pico. Não serão muitos, mas acho que há... Eu não conheço mais nenhum. Eu não me lembro de nome, mas eu creio que já ter deparado com modelos assim, deste tipo, não exatamente iguais, mas muito com o mesmo conceito. Aquilo que me vem logo à cabeça, quando tu falas no Pico em utilização, casos de uso do Pico, para mim tem que ver com questões de, lá está, tu tens uma ideia muito gira, mas não queres gastar muito dinheiro. Então tu queres te pôr na internet, não queres depender das redes sociais do momento, queres ter o teu conteúdo o mais controlado, ou mais perto de ti possível, e então queres ter um site, vais registrar um domínio. Grande parte das empresas que registram domínios oferecem-te uma conta de alojamento básica. E quando eu digo básica, é uma coisa muito pequenina, portanto uma miséria em termos de espaço de alojamento e de tecnologia também. Portanto, eu cruzei isso e reparei e fui ver naquilo que são tipicamente as empresas com que eu costumo trabalhar para registrar domínios e para essas coisas, e o alojamento básico da empresa com que eu trabalho são 10 megas e suporta PHP. Não tem nenhuma base de dados MySQL, mas pelo menos tem PHP. Isto é o quanto baste para tu correres um Pico ali dentro. Portanto, tu com 10 megas, tu tens um Pico bastante interessante ali, com conteúdo interessante, e tens PHP para ele poder fazer a magia que o Pico faz. Ou seja, pegas nos MDs e ele monta-te o esquema do site, a estrutura do site, e com o sistema e com alguns plugins que tu podes depois acrescentar também, mas isso com os plugins acredito que já não... A coisa sai um bocadinho de fora de pé, mas pelo menos para uma coisa básica, se queres fazer um blog simples, tu consegues fazê-lo sem teres que falar com mais nenhuma empresa ou sem teres que gastar mais dinheiro noutro tipo de serviço. Portanto, sem teres que registrar o domínio, mais o alojamento, mais o serviço de e-mail, mais não sei o quê. Portanto, e podes fazer isso. Essa para mim é a grande vantagem. Há bocadinho referi os produtos como, por exemplo, o Jekyll ou como o Hugo. O Jekyll... não me recordo qual é que nós usámos, mas por exemplo, no site que nós usámos, que nós fizemos para a Ubucon Portugal do ano passado, foi feito num destes, não sei se foi no Jekyll, se foi no Hugo. Acho que foi no Jekyll. Eu acho que foi Jekyll também, não tenho a certeza. Sendo que quando falas nisto tens uma vantagem, tens de ter alguns conhecimentos técnicos, não é? Se seguires um tutorial e se respeitares o tutorial também lá chegas, mas é um bocadinho mais complicado e mais chato, pelo menos em termos até de entendimento para quem não é técnico. Mas basicamente tens de despejar o fecheiro do lado de lá, pões aquilo num GitHub, num GitLab ou num outro qualquer que permita depois fazer o pipeline, e tu tens aquele sistema de a cada commit que tu fazes, e aí vais mesmo depender de um Git que te faça essa gestão e que te desencadeie o processo de atualização do site. Exato. A vantagem disso, e nós testámos, não foi à primeira porque nós demos 3 cambalhotas para trás e depois aquilo tantas estava a entrar ali num loop, mas neste momento está resolvido, o site continua a funcionar. Lá está, não tem a aparência que nós gostávamos que tivesse, porque ficámos demasiado condicionados pelo template
que o Jekyll tinha, e não tive, honestamente, a equipa não era muito grande, não tem nada a ver com a Ubucon Europe, era bastante mais reduzida a organização, e então não tivemos tempo nem paciência para resolver o problema. Portanto, não ficou, Ainda está assim, lá a informação, mas assim não ficou de bastante acordo bem, com o que nós há de se gostávamos. dizer. Mas pronto, eu não fiquei contente, honestamente não fiquei contente com o resultado. Eu sou uma pessoa também bastante exigente nestas coisas, mas pronto, mas entregámos conteúdo, era aquilo que nós queríamos, era entregar conteúdo, era informar as pessoas, e isso nós conseguimos fazê-lo. Estas coisas têm vantagem porque, lá está, o WordPress é de facto fantástico, eu gosto muito de usar o WordPress, sendo que muitas vezes aquilo que eu sinto é que o WordPress é demasiado para alguns projetos em que ele é utilizado. Eu tenho, e já acompanhei projetos de pessoas que utilizam o WordPress para fazer uma página simples, uma página mesmo, não é Sim, um sim. site, uma página simples, estática, em que basicamente tem ali 4 ou 5 links para as redes sociais e pouco mais. E a pergunta que se impõe é, era mesmo preciso um WordPress para fazer Pois, isto? para isso uma coisa como o Pico parece uma boa ideia, porque faz um setup bastante rápido, ela é bastante leve e acho que responde isto para pequenos sites, para coisas que têm de ser feitas muito depressa, para este tipo de coisas, de microsites e afins. Eu acho que o Pico é uma boa resposta. E houve duas coisas, eu estava com atenção ao que tu disseste, mas não sei, pode-me ter escapado, duas vantagens também do Pico, e especificamente do Pico, porque os outros também têm ali alguma mecânica por baixo e que pode ser explorada. É que o Pico, aquilo que te faz é, tens 3 ou 4 PHPs, tens uns markdowns e acabou. Esses sites que eu te falei, por exemplo, que usaram o WordPress há 3 anos para fazer aquela página estática, tem que continuas a ter que atualizar o WordPress, continuas a ter que atualizar os plugins, os templates, tudo isso, sendo que duas opções, se não atualizas, se te esqueces daquilo e não atualizas, arriscas-te a ficar sem o teu trabalho e o teu servidor a poder ser explorado de uma forma menos positiva. Ou então, se fazes essa atualização, é tempo da tua vida que tu perdes a atualizar, e também são recursos do servidor onde aquilo está que são desperdiçados. Portanto, o Pico tem essas duas vantagens também. É daquilo que já disseste, que é extremamente leve e que basicamente aquilo gera HTML que é super rápido a carregar. Não só é rápido a fazer o deploy do lado do autor, mas é muito rápido a fazer carregamento. Aquilo carrega HTML puro e simples, portanto é super rápido, não tem nenhum processamento pelo caminho, e tem a parte da segurança, porque como é HTML é muito difícil explorar, seja o que for, porque não tens nenhuma base de dados, não há ali muito espaço, muita margem de ataque. A configuração dele é um fecheiro de YAML, portanto é tudo bastante simples e flat. Exatamente. O Pico, eu nunca fiz nada com o Pico antes, aliás fiz umas experiências, mas nunca tiveram online, por uma razão, é que ele utilizava fontes do Google, e o problema não é usar as fontes do Google, é que as fontes do Google ele estava a ir buscar as fontes diretamente ao Google em direto, portanto fazendo o pedido ao Google, em vez de ter as fontes integradas dentro do próprio CMS. Isso já não Mas acontece. Era do template que tinhas escolhido ou era do próprio motor do Pico? Acho que era o que vinha com o Pico. E acho que não era do template, acho que era mesmo do CMS. Isto é tipo de letra, à partida deveria ser do template. Eu fiz um patch para mim próprio, só que depois não apeteceu manter isso. E então resolvi, eu até abri um bug na altura a queixar-me que isso devia ser opcional, portanto quem quer usa, quem não quer não usa, e então na altura pus o Pico de lado, porque entretanto também virei-me para outras coisas que eu estava a fazer, e agora fiquei agradavelmente surpreendido de ter revisitado o Pico e ele já não vir com isso ativado por omissão, o que é ótimo. Eu estou neste momento tenho um projeto a meio que é escolhi o Jekyll, pareceu-me dar-me mais garantias de satisfazer as minhas necessidades. Portanto, estou a refazer é o meu site pessoal, portanto, que neste momento é um work in progress, está a meio, mas que já se pode ver alguma coisa, não vou dizer onde, não é muito difícil encontrar, honestamente, mas não vou dizer onde, porque também o que lá está não é dramático, mas é inacabado, portanto está completamente a meio.
Mas pronto, mas estou a usar o Jekyll e não tenho motivação para procurar alternativa, honestamente. Certo. Eu na altura, penso que foi na altura, acabei por ficar com os sites da Framasoft, que a Framasoft tem uma plataforma de sites com CMS também integrado, e eu fiquei com isso porque foi a forma rápida de eu ter um pequeno site só de uma página. E eu, como a Framasoft vai descontinuar esse e outros serviços já no início do ano que vem, foi por isso que eu me lembrei de olhar de novo para o Pico, para ver se estava já, se me satisfazia mais agora, e felizmente sim, parece-me que sim. Fixe. Avançamos? Sim. Começas tu ou começo eu? Começo eu. Estamos a falar de sites e temos aqui uma notícia que já não é de ontem nem antes de ontem, mas ainda assim é uma notícia que nos deverá preocupar a todos. Eu não sei qual é a tua opinião. Quer dizer, se calhar sei, consigo adivinhá-la, mas basicamente a notícia, isto para ir direto ao assunto, é um grupo financeiro, uma empresa, um grupo privado. É um grupo, um fundo Exatamente. de investimento. Fez uma oferta superior a $1 bilhão pela compra dos domínios e da gestão dos domínios .org. Não é os .com, não é os .net, é os .org. Isso aí é extremamente preocupante. Eu não sei se tens algum domínio .org em casa, em termos particulares. Tenho vários. Aliás, pronto, naquele dia comprei outro. Portanto, aquilo que se está a falar nesta altura é, enquanto o negócio não é concluído e enquanto eles não começam a aumentar brutalmente os preços, porque já se fala nisso, a ideia é renovem, paguem já 10 ou 15 anos dos vossos domínios.org para garantirem as condições que têm ainda neste momento. Porque o que aconteceu não foi só essa compra. Uns dias antes havia um limite ao preço, um teto máximo ao preço dos domínios.org, e uns dias antes esse limite foi levantado, eliminado. Portanto, e depois disso foi vendido. Pronto, a questão que se coloca aqui tem que ver com, e aquilo que mais me preocupa em termos globais, eu tenho vários domínios.org também, aliás, e utilizamos vários domínios.org, eu estou a falar, por exemplo, do domínio do Ubucon, do podcast, da comunidade do Ubuntu Portugal também. Portanto, grande parte das organizações e dos projetos comunitários que nós seguimos e que acompanhamos e que têm tanta popularidade, assentam, e parte da plataforma de comunicação assenta num domínio.org. Aliás, estou-me a lembrar da Ansol também. Portanto, isto poderá ser problemático, e atendendo a que alguns domínios e algumas empresas se calhar não têm problema nenhum em, se forem 10, 100 ou 1000 euros por ano, pagam e pronto. Para outras associações, organizações que se calhar têm tesourarias bastante mais curtas, poderá ser muito, muito complicado. E estou, por exemplo, a pensar numa organização de um projeto de software em que se veja aflita para pagar, por exemplo, uma VPS para alojar o seu site, se de repente vir o seu orçamento para a renovação do domínio duplicar, triplicar, quadriplicar, poderá desequilibrar completamente as contas, e aquele dinheiro que podia estar a ser usado para outros fins vai estar ali a ser, não é desperdiçado, mas a ser usado de uma forma menos tranquila. Por exemplo, casos ainda mais gritantes, por exemplo, instituições de caridade em África que precisam ter website para chamarem atenção para as suas próprias causas, que podem salvar vidas de pessoas ao obter fundos suficientes via o seu website. Se virem esses preços aumentados, podem não ter dinheiro suficiente para conseguir cobrir esse custo e obter assim as doações necessárias. Exatamente, mas pronto, não existe um movimento, não sei se soubeste essa parte. Sim. Existe um movimento de salvar o .org, save.org.org. Exatamente, mas eu tenho sérias dúvidas que se consiga fazer alguma coisa. Sim, exatamente, que tenha sucesso. A mim é evidente a corrupção por trás de tudo isto. O cap, o teto dos preços ter desaparecido, e no dia seguinte, ou coisa assim, uma empresa constituída também no dia anterior comprou o .org por $1 bilhão, sendo que essa empresa é propriedade de uns bilionários americanos e de políticos americanos.
e alguns ex-funcionários do ICANN, não, isto é muito evidente, corrupção, não há muito mais já a apontar por aí, e daí que eu acho que processos democráticos populares não vão ter hipótese de reverter isto, só porque isto é corrupção muito, muito, muito evidente. Neste tipo de notícias tristes encerramos sempre da mesma maneira, não é? Que é, cá estaremos nós para ver o desfecho e a continuação desta história. Espero estar errado. Esperamos os dois. Mas pronto, avançando, notícias positivas. Diogo, elucida-nos. Quem também tem um domínio.org é o Ubiport, ubiports.org. No sábado tive a ver o Q&A 64, em que se falou principalmente dos avanços no desenvolvimento da OTA 12. Tem havido desenvolvimento bastante ativo mesmo, e sobretudo de pessoas que não fazem parte da equipa core do Ubiports. Tem estado a cumprir aquela meta das 6 semanas? Tem variado um bocadinho. Às vezes chegou às 8 ou às 7 e tal, mas já também fez, mas também já fez menos do que as 6, também já só fez 4. Portanto, está aqui, dependendo do que se quer entregar, tem flutuado um bocadinho. E, por exemplo, a OTA 11 foi entregue naquela data porque decidiu-se que, tudo bem, nós não vamos conseguir entregar tudo o que a gente queria entregar para a OTA 11, portanto, essas coisas nós estamos para a frente, para uma OTA 12, mas vamos entregar uma OTA 11 agora, que conseguimos entregar já com coisas relevantes e que inicialmente também se pretendia que fosse só bug fixing, mas acabou por se introduzir algumas funcionalidades engraçadas, como por exemplo as funcionalidades avançadas do teclado que se ativa carregando no espaço. Sim, já tinha falado sobre isso. Exatamente. E que agora na OTA 12 o Kuji, que é um dos developers da comunidade, adicionou uma funcionalidade baseada em gesto. Não sei se te lembras, mas provavelmente sim. Há aplicações que vinham com o Ubuntu Touch ainda no tempo da Canonical, principalmente nos primeiros tempos, em que tu fazias um gesto vindo de baixo para cima, em que tu abrias um menu especial ou ativavas uma funcionalidade qualquer especial da aplicação, e portanto é isso que vai ser feito para ativar as funcionalidades extra do teclado do Ubuntu Touch. Okay. Parece-te uma boa solução? Não, parece uma boa solução. Aquilo que mais me falta fazia quando usava mais regularmente o meu Ubuntu Phone era aquelas teclas especiais e que não vêm com o teclado habitualmente, quando estás, por exemplo, no terminal, o tab para fazeres autocomplete e coisas do género, e que tu só conseguias, acho que era isso que tu ativavas, se a memória não me falha, era isso que tu ativavas quando fazias o gesto de baixo para cima. Acho que era esse tipo de teclas que te apareciam por cima, uma espécie, não eram os Fs, não é? Porque não faz muito sentido, mas que seriam essas teclas menos comuns para quem está a enviar um SMS, mas mais comuns para quem quer usar, por exemplo, o terminal. A mim faz-me confusão qualquer terminal que não tenha uma função para autocompletar, honestamente. Parece que regredi 10 anos quando o meu tab não funciona. Mas pronto, mas continua. E mais? Já temos prazo ou não? Não sei se há prazo, mas eles estavam a tentar cumprir o prazo, portanto ele deve estar a aparecer agora, talvez a meio de dezembro, ou talvez por volta do Natal, como no ano passado. Certo. Que foi mesmo no dia 24, ou no 23, que foi feita a release do Ubuntu Touch. Já me lembro de exato. Mas além desta melhoria no teclado, vamos ter também melhorias no suporte multicartão SIM no Fairphone 2, em específico no Fairphone 2, porque há um bug. Quando tu queres alternar de 4G, qual cartão é que está a usar o 4G? Sim. Tu, normalmente 4G está a falar dos dados. Sim. Tu normalmente, seja em que outro dispositivo, Ubuntu Touch ou no Android ou o que for, tu só consegues usar 4G num dos cartões de cada vez. Ok. Portanto, tu quando ativas num,
ele automaticamente desativa no outro. Acontece que no Fairphone 2 ele não estava a desativar e acabavas por não conseguir usar 4G em nenhum deles se tu não fosses manualmente. Nem no outro. Yeah, se não fosses desativar no que não querias utilizar. Portanto, um dos membros da comunidade corrigiu isso e agora essa mudança que antes tinhas de fazer manualmente agora já funciona automaticamente. Esse mesmo membro da comunidade fez uma correção no Ethercast. O Ethercast é um software que implementa Miracast para o Ubuntu Touch. Sim. Miracast é um protocolo semelhante ao que utilizas para o Chromecast e essas coisas todas. Sim. E é o que permite, por exemplo, usar convergência sem ter fios. Tu tens uma coisa dessas, não tens? Eu quando comprei 2 ou 3 acho que um era para ti, não era? Eu comprei 1 ou 2 quando tu compraste e depois mais tarde comprei outro também, que já não sei onde é que ele tem esse segundo. Um tem agarrado à minha televisão cá de casa, outro deve estar alguns ainda nas minhas tralhas que eu trouxe de Bruxelas, e tenho um outro metido numa gaveta algures cá em casa. Ok, mas não usas com muita regularidade? Não tenho usado com muita regularidade. Usava mais quando estava em Bruxelas em complemento ao tablet. Ok, sim. Aquilo que eu senti na altura era que aquilo era porreiro para ver um filme, por exemplo, dás um play e aquilo fica a dar. Agora, para tentares fazer, por exemplo, navegação na internet ou para usar uma aplicação, para ler e-mails, ou seja, a convergência, quando tu falas em convergência, tem um bocado que ver com isso, que é, tu ligas aquilo, queres pôr o teu tablet na televisão para continuar a usar por ali. E aí era mais complicado, porque a lentidão, a forma, ou seja, quando tu carregas numa tecla e o tempo que ela demora a aparecer no ecrã, não te dava a experiência mais agradável. Portanto, eu tive experiências radicalmente diferentes a usar isso. Umas vezes funcionava normalmente, outras vezes funcionava muito devagar. Dizem-me que os dispositivos Miracast que funcionam melhor são os da Microsoft. Tens de comprar um da Microsoft para ver como é que é. Não vou comprar, não preciso de mais, neste momento não preciso. Mas pronto, além disso, o Marius corrigiu um problema que para quem lá utilizar a OTA 11 é capaz de ter reparado, que há alguns crashes do Unity 8 durante o arranque do sistema operativo, e só ao fim de 1 ou 2 crashes e reiniciar aquele termina com sucesso o boot. O Marius já corrigiu isso. O Cris adicionou uma funcionalidade nova de remover cookies no Morph Browser, que era uma coisa que era uma falha grosseira mesmo no Morph Browser, na minha opinião. O Mateus Salta, que alguns de vós tiveram para conhecer durante a UbuCon, teve a melhorar a consistência da interface por todo o OS. O Lionel Dubuff teve a fazer melhorias de estabilidade na aplicação de SMS e MMS, principalmente a nível de MMS há necessidade disso, mas quase ninguém usa MMS e temos bugs para corrigir de MMS que não estão a ser corrigidos por falta de testes e de feedback dos utilizadores. Não faz sentido, pá. Não, o MMS é um conceito que não faz sentido. É um bocado como a WAP. Não sei se lembras da WAP. Sim. Que era uma espécie de uma internet especial só para os telemóveis e não faz muito sentido. No mundo ocidental e no hemisfério norte não, mas por exemplo em África utiliza-se bastante mais. O MMS? Porque ele tem um fator de incompatibilidade muito elevado. Tu tens de ter um telefone da mesma marca, do mesmo operador, do mesmo modelo. Porque a quantidade de vezes que eu experimentei algumas vezes o MMS e a quantidade de vezes que aquilo errava porque era incompatível, porque o anexo estava indisponível, por seja lá o que for, não me lembro, mas a quantidade de vezes que aquilo não entregava de facto o conteúdo era enorme. Sim. E além de que era um serviço caro. Porque enviar um MMS era estupidamente caro comparado com um SMS ou com um pacote de dados. Em que tu envias um e-mail ou envias um Telegram, um WhatsApp, ou o serviço que tu usas para comunicar, e então lá está, é daqueles produtos condenados à morte, mal saíram, porque pela evolução tecnológica, entretanto, que o rodeou. Sim, no nosso contexto claramente não faz muito sentido.
Eu quero é que tu fales do Weber. Despacha lá isso, que eu quero que fales do Weber, que isso interessa-me profundamente. Ok. Portanto, tens 30 segundos para saltar para o coisa, Weber. antes de chegar ao Weber, é que tem havido tanto desenvolvimento, que o Dalton está a dificuldade em fazer o merge dos pull requests todos, porque aqui há dias ele foi fazer... No meio da semana passada ele foi fazer os merges e fez merges para aí de 30 e olhou para lá, quando ele olhou para lá faltavam 80. Portanto há muita gente a contribuir agora para o Ubuntu Touch, o que é ótimo e é um claro sinal de atividade do projeto. É o que eu costumo dizer, antes a mais que a menos. Exatamente, é ótimo, porque já tivemos vários releases sem contribuições da equipa core do Ubuntu Touch, portanto é um excelente sinal. Mas vá, o Weber, conta-me lá, dá-me novidades. O Weber é uma aplicação que eu não sei se é nova, se está a ser mantida agora por um developer diferente, mas eu acho que esta é nova mesmo. E qual é o objetivo? O objetivo do Weber é que não hajam tanta porcaria de web apps na loja do Ubuntu Touch, porque há mesmo muitas. Toda a gente que quer visitar um site, dá uma impressão, com alguma regularidade, faz uma aplicação e mete para a loja. O que não faz. Eu fiz duas. O que vale é que não foram migradas para a App Store, para a Open Store. Para a nova, para a Open Store, portanto... Mas eu tenho uma delas instalada, atenção, tenho uma dessas ainda instalada. Das minhas? Sim. Muito bom. Obrigado. É da comunidade Ubuntu PT, o site. Aquilo não faz nada, basicamente. Aquilo é um wrapper para o site. Acabou. Exatamente. Portanto, há imensas apps dessas na Open Store e o objetivo do Weber é reduzir isso. Já há apps que permitem fazer isso e que tu próprio crias no teu telemóvel a app e não precisas de submeter à loja, instalas e fica para ti. E o Weber, o que ele faz é reduzir, mudar a linguagem de interação com o utilizador de forma a não incentivar a submissão para a loja. Ele não faz a submissão para a loja. O que ele permite é tu ou abres o Weber e carregas lá num botão para adicionar um website novo e metes o URL à mão, ou carregas num botão que ele abre-te o browser e tu navegas no browser para esse site. Ou então já estavas com o browser aberto por outra razão qualquer e estás no site que queres adicionar. Tu o que é que tu fazes? No menu do browser tens a opção de partilha e com essa opção de partilha escolhes, quando aparece a janela a dizer qual é a aplicação para onde queres enviar o endereço, escolhes o Weber e a partir daí, com mais 2 cliques, confirmas que aquele é o URL e que queres instalar aquele web app no teu sistema, pronto, e fica a tua web app no teu telemóvel e sem estar na Open Store. Eu espero que funcione melhor. Eu tentei usar uma aplicação dessas, muito feinha, mas que prometia exatamente isso. Ou seja, que era não teres web apps, mas teres os teus sites ali e containers, que é uma coisa que eu não percebo como é que os containers ainda não chegaram aos telemóveis. Mesmo o Firefox funciona muito bem, temos desktop, né? Tens os tabs todos em containers, mas a aplicação mobile do Firefox não percebo como é que não tem containers. Não sei qual é que é o problema disso, não sei se é recursos, não faço ideia. E então tentei fazer isso com o meu Ubuntu Phone na altura, só que o problema era que aquilo perdia, lá está, uma das coisas que tu queres com uma web app é que mantenha, na medida do possível, pelo menos do lado do cliente, que mantenha a sessão, que mantenha as cookies, que mantenha todo aquele conjunto de informação que te permite tu dar um toque num ícone e abrires uma coisa da forma como tu deixaste no dia anterior. E aquilo não cumpria, aquilo tinha, não me lembro já que falhas eram, mas eu tentei para aí 2 ou 3 vezes e sempre que havia uma atualização eu dava-lhe, ainda houve 2 ou 3, eu dava-lhe uma nova oportunidade, mas aquilo acabava sempre por não cumprir, ou porque não te abria os domínios lá dentro, saltava-te com muita facilidade, saltava para fora da tua pseudo web app, ou sim, porque as cookies e aquilo tudo acaba por limpar. Tu defines quais são os domínios que ele pode utilizar dentro da web app e se tu saltavas para um domínio fora, ele mandava-te para o browser. Exatamente. Eu francamente isso não sei, porque eu experimentei o Weber e já não sei que site é que eu configurei lá
Foi o DuckDuckGo, mas abri o DuckDuckGo e fechei a web app de novo, porque o teste que eu queria fazer já estava feito. Mas sim, em termos de interface do utilizador está espetacular e é super simples, e espero que assim haja sucesso em reduzir o número de web apps na Store. Pode ser que sim. Eu confesso que eu fiz uma web app, fiz para brincar, não foi essa da comunidade, e a outra foi exatamente porque achei que me poderia dar jeito a mim e mais alguém que quisesse. Entretanto, não sou um gajo egoísta, mas sim, padeço dessa mesma crítica. Acho que há web apps a mais e que não acrescentam nada, porque podia ser uma web app que acrescentava, mas porque tinha, sei lá, uma formatação especial ou adequada ao dispositivo, mas não, basicamente são browsers e tu tens 50 browsers em que a única coisa que aquele browser faz é abrir aquela aplicação, aquele site. Portanto, isso não traz, para isso mais vale teres bookmarks, porque apesar do browser do Morpheus não ter gestão de passwords, pelo menos bookmarks tem. A questão, eu acho que a questão é teres acesso diretamente, nativamente na interface do telemóvel, um bocadinho mais rápido do que abrires o browser e navegares para lá, mesmo ainda aos bookmarks, depois tens de andar à procura nos bookmarks, depois se tiveres muito bookmarks torna-se chato. Mas pronto, está na hora de falarmos de outra coisa. Passamos à agenda. Está na hora da nossa super agenda. Tiago, então o que é que nós temos na nossa agenda? Ora, na nossa agenda nós temos já no próximo dia 19, portanto, para quem está a ouvir hoje, que há de ser quinta-feira, dia não sei quantos, de 5 de dezembro, portanto é daqui a 2 semanas, portanto organizem-se, dia 19 de dezembro, já tinha sido aqui falado, mas neste momento podemos dar mais alguns pormenores e reforçar também o convite. Podem estar presentes na Hora Ubuntu, foi retomada, portanto houve 2 ou 3 meses sem Hora Ubuntu, mas foi retomada agora e vai ser retomada sob o tema Privacidade nas Finanças Pessoais com Monero. Portanto vai ser uma sessão conduzida pelo Pedro Gaspar, ele teve também a falar na Ubucon Europe. Também vai sobre ser Monero, não foi? Sobre Monero também. Vai ser às 18h30 no sítio do costume, no Chalé 12. E depois, portanto, tipicamente é uma coisa para demorar 1 hora e picos, e depois seguimos às 20 horas para o nosso ponto de encontro habitual, o Saloon, para o encontro mensal de dezembro, o último encontro de 2019, que vai ser também no próximo, no dia 19. Portanto, acho que disse dia 19 algumas 7 ou 8 vezes, peço desculpa por isso, portanto é o avançar da hora e os medicamentos. Lá dia 18 ou dia 20 não têm desculpa, não é? Pronto, fiquem lá, banquem lá, quem aparecer no dia 18 banque lá para dia 19, portanto ficam lá um bocadinho, são 21 horas ou coisa assim à espera, ou 22 e lá nos encontram. Vão consumindo que assim não aparecer no dia 20, exatamente, é mais complicado, mas pronto. Mais, Diogo, também queres falar sobre qualquer coisa? Sim, quero. Ainda este ano, durante este mês, a FindMore, do âmbito das atividades de FindMore Academy, vai ter várias formações em vários temas interessantes, como Web Development com React.js, introdução aos microserviços, introdução ao Scrum e sobretudo gostava de chamar a atenção para um que vai começar já dia 11, que é um Ansible Workshop, que é com um colega meu, que é o Luís Nabais, que acho que tem coisas bastante interessantes para falar sobre este tema. Portanto, eles destinam-se em primeiro lugar aos funcionários da empresa, mas se vocês quiserem podem inscrever-se e se houver lugar podem participar. Ainda não é esta semana que nós fechamos o podcast com a calma com que gostaríamos, porque temos cerca de 1 minuto e pico para falar aquilo que gostaríamos de ter falado em 10 minutos, mas aproveito para encerrar as hostilidades, referindo que temos códigos de desconto para quem quiser comprar uma LibreBox ou um Slimbook. Vão ao nosso site à procura ou às notas do episódio. Temos packs do Humble Bundle que recomendamos também, e sim, recomendamos porque também podem contribuir para o podcast quando compram coisas no Humble Bundle, seja os packs que nós recomendamos ou outros que vocês queiram e que nós não recomendamos, seja por esta ou aquela razão, mas temos instruções de como é que nos podem também apoiar nos outros packs todos. Podem encontrar-nos no nosso fantástico site .org, ainda .org, não sei se será durante muito tempo ou não, que é o podcast Ubuntu Portugal.
Muito bem. Adivinhaste o meu pensamento. Exatamente. Podem também ouvir-nos na Rádio Zero, na quinta-feira, às 22h03. E podem saber como em radiozero.pt. E, meus senhores, até à próxima! Até à próxima!